E o debate sobre a reforma, que eu acho que o que é o central, eu digo dizer, nós queremos avançar, no sentido de que nós queremos gerar empregos, de que nós queremos o melhor para o país. Eu acho que essa tem que ser o sentido do debate. Né? Essa é a primeira questão. A segunda é revogar ou não a reforma, de que reforma nós estamos falando. Né? A reforma trabalhista, na verdade, se dispôs a fazer um conjunto de, assim, prometeu um conjunto de coisas e foi um retumbante fracasso. Né? Então, o que se dizia quando o governo presidente Temer fez a reforma de forma autoritária, sem conversar com ninguém, sem chamar os trabalhadores para discutir, disse que ia gerar mais 6 milhões de empregos, porque, tirando o custo do trabalhador, os empregos formais ficariam mais baratos e seriam gerados. O que aconteceu foi o oposto. Prometeu 6 milhões de empregos, nós perdemos mais de 1 milhão de empregos formais, e hoje nós temos um mercado de trabalho onde 49,2% dos ocupados estão na informalidade. Então, nada do que foi dito que ia acontecer, né, que eu já era contra na ocasião, mas nada do que foi dito que ia acontecer, aconteceu. Então, assim, vamos tentar tirar um debate mistificado, né? Parece que não se pode falar em melhorar a legislação. Não, vamos tratar do assunto como ele merece. O que o presidente Lula colocou hoje, que eu acho que de forma bastante importante, era o centro da discussão deles. Não é nós temos uma proposta para mudar a legislação no Brasil. O que o presidente disse, né, eu assisti a fala dele toda, nós vamos sentar na mesa com trabalhadores, com empresários, governo, para fazer uma discussão que ajude o país a avançar, não olhar para trás. Então, quando fala temos que ter uma nova reforma, não é olhar para trás, é olhar para frente. Que Brasil nós temos hoje, o que nós precisamos para recompor a legislação trabalhista, não só garantir direitos para o trabalhador, mas olhar para um conjunto de questões novas que estão, e desafios que estão colocados para o mercado de trabalho. Então, acho que o principal recado hoje foi: queremos sentar na mesa e fazer uma negociação espelhados, inclusive, com o que aconteceu na Espanha. Então, eu acho que a gente tem que puxar o debate para o que ele tem de concreto. Não tem uma proposta pronta que vai ser apresentada. Nós queremos sentar e discutir. Esse eu acho que foi o principal recado. Ministra, eu concordo plenamente com o que a senhora disse, no sentido de que isso não pode ser um debate interditado, obviamente. Né? Se a gente não debater essas questões no período eleitoral, né, quando é que serão debatidas? Né? É completamente legítimo esse debate. Agora, a gente conhece a posição política histórica do Partido dos Trabalhadores, do ex-presidente Lula, e mesmo ficou claro também para mim na fala de que ele não tem uma solução pronta, mas há muitos indicativos que ela vai no sentido contrário, né, ao que foi a reforma do ex-presidente Temer. Eu pergunto, como é que a senhora entende, por exemplo, porque nós vivemos também um período, tivemos um impacto da pandemia, a economia não deslanchou, o presidente Jair Bolsonaro não conseguiu fazer a economia crescer. Muita gente imagina que teria sido mais difícil passar por esse período se não tivesse tido essa reforma trabalhista. Quer dizer, simplesmente a gente voltar a uma legislação mais garantidora de direitos não vai desestimular a geração de empregos no Brasil? A senhora não acha que também isso pode assustar? O Diego até pontuou isso, né? Empresário, setor produtivo, com uma reforma mais voltar um pouco ali no tanto de garantias, encargos. É possível fazer o país crescer voltando àquele estágio anterior? Roberto, o período em que nós estivemos no governo, porque eu acho que a gente não podemos voltar para trás, mas nós já fomos governo, então o presidente Lula quer ser julgado pelo que ele fez também. Né? O período que nós tivemos no governo, que tinha uma política de valorização do salário mínimo, que é uma questão que ele tem apontado como sendo uma das questões importantes a ser colocada na mesa. Né? Então, voltar a ter uma política de valorização do salário mínimo que garanta que o salário avance, não só recompondo a inflação, mas aquilo que a economia crescer também ser dividido com os trabalhadores. Então, esse é o princípio básico que organizou a legislação, né? que
Nesse período, nós tivemos geração de emprego, nós tivemos redução da pobreza e nós tivemos crescimento do país. Então, não é porque a gente conseguiu construir uma agenda e melhorar o ambiente para o trabalhador que isso gerou problemas na economia. Então, o período em que a gente aumentou e valorizou o salário mínimo, nós não tivemos aumento da inflação, nós não tivemos, que são as pessoas levantam, vai ter problema com a inflação. Nós não tivemos aumento da inflação, o PIB cresceu, nós tivemos redução da pobreza. Teve um outro elemento que eu acho que é importante, que foi a redução da desigualdade de renda no Brasil. Ela aconteceu fundamentalmente porque o salário, a massa salarial do trabalho cresceu. Então, nós tivemos um conjunto de benefícios que valorizou, inclusive, o próprio crescimento da economia. Então, assim, se a gente olhar o que aconteceu no Brasil, no período em que a gente defendeu uma agenda parecida com a agenda que o presidente Lula tem anunciado agora. O Brasil cresceu. Agora, reduziu o custo. O Brasil não estava crescendo, não tem nada a ver com a pandemia. Lógico que a pandemia impactou. O Brasil impactou outros países do mundo, né? Aliás, todos. Né? Mas o desemprego já tinha crescido. Quando a gente olha janeiro de 2020... 2 meses antes da pandemia chegar no Brasil, a gente já tinha uma taxa de desemprego surpreendente. A fome já tinha voltado ao Brasil antes da pandemia. Então, o conjunto dos problemas que nós estamos vivendo, na verdade, eles tinham origem num processo de desorganização da economia que já tinha acontecido antes disso. Então, assim, a pandemia piorou tudo isso e piorou mais ainda porque a gente tinha um mercado de trabalho completamente fragilizado. Então, muitos países que tinham mercado de trabalho organizado, não estamos falando aqui em países socialistas, o que aconteceu com a Alemanha? Você conseguiu atuar, né, em cima do mercado de trabalho que era formalizado, coisa que no Brasil a gente teve que atuar via auxílio emergencial. Se a gente tivesse um mercado de trabalho onde a gente não tivesse uma situação abissal, né, de desorganização no mercado de trabalho, provavelmente você teria podido lançar mão de outros mecanismos de proteção desse trabalhador. Então, o nível de empobrecimento foi gigantesco e a gente saiu da pandemia pior. Por quê? Porque esse trabalhador informal não é empreendedor, gente. Nós estamos falando de quê? 49% dos trabalhadores ocupados, Alberto, 49,2%, quase metade da população brasileira ocupada está na informalidade. Essa população na informalidade, que é gente que trabalha, porque tem gente que acha que assim, quem é pobre e quem está passando fome no Brasil é o desempregado. Não é verdade. O último dado que nós temos sobre fome, por exemplo, para pegar um dos aspectos, mostra que o trabalhador na informalidade corre 4 vezes mais risco de estar em situação de fome do que quem está com carteira assinada. Então, tem uma tragédia social que está associada à desestruturação e desorganização do mercado de trabalho e tem uma realidade do ponto de vista econômico que o Brasil não cresceu, perdeu empregos de qualidade, se desorganizou do ponto de vista, inclusive, do aumento da sua produtividade, porque nós estamos tendo um trabalho completamente desqualificado no Brasil, né? Não temos uma retomada do país do ponto de vista de empregos de qualidade e muito menos de um PIB de qualidade. Então, nós estamos falando de um país que tem os dois lados ruins. Então, a reforma ela não ajudou nada nisso. Então, vamos olhar, vamos sentar na mesa, vamos construir uma agenda de trabalho que permita garantir mais do que só direitos e justiça para o trabalhador, retomada de uma possibilidade de negociação, como garanta que a gente olhe os novos desafios para o mercado de trabalho. Quais são os novos desafios para o mercado de trabalho? Esse ponto que eu queria pegar, ministra, a senhora é estudiosa do tema, obviamente, esses novos desafios, né? Quer dizer, de um período para cá, a gente tem o trabalho remoto, por exemplo, o que se chama hoje de uberização, né? Que é trabalhar para vários aplicativos. Como resolver, né? A senhora que estuda esse tema, isso não é apenas do Brasil, é quase mundial, né? Aquela tendência de chegar, bater um cartão de manhã e depois bater um cartão no final da tarde, muito mais fácil de controlar, com uma economia muito mais
estável, ela parece que não existe mais. É possível tirar, obviamente que não vai tirar todo mundo, mas é possível pegar esse contingente que está na informalidade hoje e trazer de novo para a CLT, por exemplo? Você entende? É isso que... Ótima pergunta, inclusive ter terminado com a história da CLT. Porque, assim, o que a gente está propondo é olhar esses novos desafios, né? Na perspectiva também de construção de direitos e de trabalhos que não sejam, além de ultra precarizados, porque o problema não é estar com carteira assinada ou não, Alberto, é as pessoas não terem direitos mínimos e elementares, inclusive de segurança do trabalho. Né? São pessoas que, rigorosamente, em vários lugares do mundo, estão sendo reconhecidas como trabalhadores. Né? Então, eu acho que a gente tem que sentar, olhar um conjunto de experiências, porque você falou muito bem, isso não é um problema só do Brasil, né? A questão do trabalhador por aplicativo, a questão do trabalhador remoto, né, em home office, que muitas vezes está sujeito a uma carga de trabalho excessiva, voltando a trabalhar, né, 14, 15 horas por dia. Né? Como criar um ambiente onde a gente possa ter um trabalho de qualidade que não necessariamente é a volta da CLT. Agora, nós tem um conjunto de experiências que estão acontecendo no mundo, inclusive aqui no Brasil mesmo, né, com relação ao trabalho por aplicativo. Algumas prefeituras, como é o caso de Araraquara, que o presidente citou hoje, mas outras experiências a gente pode olhar pelo mundo, onde o trabalhador tem direito, por exemplo, na Espanha, um dos debates foi o trabalhador conhecer o algoritmo, ou seja, ele ter acesso mínimo a um conjunto de informações que permita que ele possa ter capacidade de negociação. Né? Esse trabalhador hoje, ele trabalha completamente subordinado a regras que são draconianas, que permitem um crescimento do ganho do dono da plataforma, né? Digamos assim, para simplificar, gigantesco, e ele sujeito a situações pré-históricas, né? Do ponto de vista do mercado de trabalho. Então, como construir uma agenda com direitos, como construir uma agenda onde esse trabalhador tem o mínimo de acesso à informação e, em alguns casos, por exemplo, construir cooperativas, como tem acontecido no Brasil, tem acontecido em outros lugares do mundo. Então, vamos sentar, pegar essas experiências e ver como trilhar um caminho que seja um caminho civilizado, porque o que está acontecendo hoje não é civilizado. Né? A mesma coisa com os outros perfis de trabalhadores que a modernidade tem colocado. Então, não vamos voltar à época do início da CLT, temos que olhar para frente. Quais os desafios da próxima década? Eu acho que essa é a agenda. Então, é perfeito o que você está colocando. Essa é a agenda que nós queremos discutir junto, movimento sindical, representação dos trabalhadores, sentar na mesa com empresários, com o governo, e construir uma agenda que permita retomar empregos, retomar o crescimento da renda no país, que é fundamental não só para os trabalhadores, é fundamental para o país. Né? Hoje a gente tem um mercado de trabalho completamente comprimido, então você fica fazendo a discussão da inflação como se a inflação fosse porque as pessoas estão comprando muito. Pô, não é isso que está acontecendo. Né? Então, tem um debate que nós temos que colocar na mesa, sem essa mistificação, né? A reforma, vai revogar a reforma, vai voltar a CLT. Não, o presidente tem sido muito claro com relação a essas ideias, eu acho. Certo. Tem aqui algumas participações. O Hamilton Teixeira falou que o melhor para o país é pobre com dinheiro e emprego. O José Edmilson falando que mudança sim na reforma trabalhista. E tem o César Santos aqui falando que o Lula não vai pegar o Brasil de 2003. As condições são muito diferentes. Como é que implementa, como é que gera emprego diante de um cenário tão ruim? Né? A gente está saindo de uma pandemia, tem a guerra na Ucrânia que já dura 50 dias e traz consequências também. Quer dizer, é um cenário ruim que ou o ex-presidente Lula ou quem vencer a eleição, o próprio presidente Bolsonaro, caso reeleito, vai pegar um cenário difícil para enfrentar nos próximos 4 anos. O presidente Bolsonaro está no cenário difícil e não tem feito nada para sair dele, né? Essa que é a grande verdade, ao contrário, só tem acirrado esse problema. Nós estamos vivendo um problema de preços graves, que, aliás, era conhecido, né? Então, eu, por exemplo, tive a oportunidade de participar de uma discussão em fevereiro de
2020, Alberto, falando que a FAO dizia, antes da pandemia chegar no Brasil, que ia ter aumento do preço do arroz. O que o governo fez? Nada. O governo estava na mesa nessa reunião da FAO. Não fez nada, podia ter tomado um conjunto de medidas como outros países tomaram. Então, assim, o governo Bolsonaro, desde que assumiu, só tem criado uma situação que nos joga mais para baixo. Eu acho que o cenário não é o de 2003, a destruição do Estado brasileiro, da economia, é grande, mas nós temos todo um aprendizado, né, dos nossos anos de governo. Eu acho que tem toda uma capacidade do país, não só de produzir alimentos, de garantir a retomada. E eu acho que tem dois grandes... Não tem uma mágica, né? Tem um conjunto de políticas que responderá por esse processo de retomada, que tem a ver com retomar investimentos, não só investimentos públicos, retomar investimentos como sendo um dos vetores para essa arrancada, mas também recuperar a renda do trabalhador, recuperar as políticas públicas, como também um dos momentos de arrancada, um dos fatores de arrancada para que a gente possa sair dessa situação. Então, tem um conjunto de medidas, eu acho que imediatas, de médio prazo e de longo prazo, que passa por mudar, por avançar também no modelo de produção, reorganizar a política industrial no Brasil, nós estamos voltando para trás, né, virando um grande produtor de produtos primários básicos, né? Então, acho que tem muito trabalho pela frente, mas eu acho sim que é possível. Não é a mesma coisa, não é, claro, 20 anos depois, né? São novos desafios, mas também tem uma aprendizagem grande, e eu acho que temos uma perspectiva, né, que envolve o que a gente chama de modelo de desenvolvimento com inclusão. E você não parte da ideia de que você vai se desenvolver excluindo uma parcela da população, que hoje são 50 milhões de pessoas passando fome. Ao incluir essa população, você gera também um motor de desenvolvimento para esse momento de arrancada. Então, eu acho que nós estamos com uma expectativa grande, e eu acho que da população também, porque eu acho que esse modelo do Bolsonaro é um modelo que só nos afunda mais. Então, que dele não podemos esperar nada. Dá tempo de fazer mais uma pergunta, Diego? Se for muito rapidinho, a pergunta e a resposta dá tempo. Vai lá, Bombig. A pergunta vai ser rapidinho. Eu não posso perder a oportunidade de perguntar para a senhora qual a sua visão da senhora do Auxílio Brasil. Já vai para quase mais de ano, né? Então já dá para ter uma visão mais histórica, vamos dizer assim, mais ampla. Como é que a senhora vê o Auxílio Brasil, a diferença dele dos programas do período petista, por exemplo, se é que há alguma diferença? O Auxílio Brasil, na verdade, ele tem 3 meses, 4 meses, né? Foi implantado, de fato, a partir de dezembro, né? Então, nós temos esse período inicial. O que eu diria? Né? Se fosse para aumentar o valor, né, e aumentar o número de pessoas, não precisava ter feito nada. O Bolsa Família é um programa que tem mais de 100 mil estudos mostrando a sua eficiência, ele precisava, sim, ser aumentado, o número de pessoas precisava, sim, ser ampliado, o número de famílias, né? Isso podia ter sido feito num modelo que já funcionava. Eles preferiram botar abaixo. Tem gente que disse que mudou o nome. Não, infelizmente, não foi só isso, né? Se desorganizou o Pacto Federativo, as prefeituras continuam sem conseguir atuar e operar para garantir que o programa seja eficiente. Nós ainda não conhecemos o conjunto dos resultados, e este aumento que eles deram é um aumento provisório, né, Alberto? Isso que eu acho que é o mais grave que a gente precisa alertar. É um aumento que dura até dezembro. Então, assim, nós trocamos algo certo por algo desconhecido, que tem sido implementado à revelia da rede de assistência social e das prefeituras, num país que tem 5.570 municípios, e num programa que é instável, que não tem a segurança de que ele vai ter continuidade. Então, é muito temerário o que eles fizeram, e o pior, desnecessário. Se fosse só para mudar o nome, para o Bolsonaro botar o nome dele, mudava o nome. Infelizmente, eles preferiram destruir uma política. Tinha 18 anos já de funcionamento, portanto, não era mais uma política de governo, era uma política de Estado, né, para nos colocar numa aventura, e colocar principalmente a população mais pobre e vulnerável nessa aventura.
Conversamos aqui com a ex-ministra do Desenvolvimento Social, economista Tereza Campelo. Ministra, obrigado pela entrevista, pela participação. Uma ótima noite. Bom feriado para a senhora. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Bombig continua aqui comigo. Vamos continuar falando sobre esse evento, Bombig, de hoje, mas